Bem-vindo a mais uma aulinha de botânica, onde a gente está abordando as características, né, de cada grupo vegetal. E o grupo de hoje é o grupo das Pteridófitas, o segundo grupo, né, numa escala evolutiva, de plantas terrestres, lembrando que todas elas tiveram origem lá no grupo das algas, beleza? Então, se esse vídeo é importante para ti, já curte, compartilha, comenta, deixa o like e ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube está entregando essa maravilha que é a biologia para você, beleza? Acompanha aqui, pessoal. Olha só. Bom, as pteridófitas, como eu tinha falado, é o segundo grupo ali na escala vegetal. Ou seja, eles derivaram, né, do grupo das briófitas, que são as primeiras plantas lá que conquistaram o ambiente terrestre ali, mesmo que ainda, né, de forma não definitiva, porque tem aquela dependência da água, mas já conseguiram sair de fora da água, né? Isso já é um grande avanço para as plantas. Então vamos às principais características. Olha só, primeira coisa que vocês têm que saber. As pteridófitas, né, são representadas, deixa eu pegar aqui minha canetinha, são representadas principalmente por samambaias, as avencas, as cavalinhas e os xaxins. Eu, como gosto muito de mnemônicos, né, que são aquelas frasezinhas que nos ajudam a lembrar de conceitos mais complexos, vou anotar aqui para vocês, ó, toda vez que vocês lembrarem de samambaias, vocês vão escrever. Desculpa, samambaias não. Toda vez que vocês lembrarem de pteridófitas, vocês vão escrever a palavrinha sax, tá? Assim, ó, espaçadinho, tá? Com um X no final. Por quê? Porque cada uma dessas letrinhas vai significar uma planta. Olha aqui, ó. Samambaias e os xaxins. Então, isso nos ajuda na hora lá de responder a questão. Ah, quem eram as pteridófitas? Ah, eu lembro que o senhor falou sax, né? Samambaias, avencas, cavalinhas e xaxins. São os principais representantes de grupo e quando aparecem em provas, principalmente vestibular aí, a gente lembrando delas, a gente consegue acertar a questão, tá? Tal como as briófitas, as samambaias também vivem nesses ambientes úmidos e sombreados, porque afinal de contas elas ainda vão depender da água para reprodução, tá? A gente já vai ver isso aí. Porém, elas conseguiram se afastar um pouquinho mais da água, né? Não num ambiente desértico, que nem a gente vai ter lá no grupo das gimnospermas e angiospermas, mas um pouquinho mais distante da água, tá? Não de maneira totalmente independente, porque a reprodução se dá através dela. Beleza? Além disso, pessoal, o que mais que a gente precisa saber? São plantas ali em geral de pequeno porte, né? Tendo alguns centímetros, chegando a poucos metros ali. Agora, depois eu vou mostrar as imagens para vocês. A gente vai ter algumas representantes das samambaias que podem atingir 2, 3 metros. O xaxim cresce bastante, uma samambaia pode se desenvolver em cima dele. Isso dá um volume um pouco maior para a planta. Mas ela ainda não tem estruturas como raiz, caule e folha bem desenvolvido, né? Ela vai ter raiz, caule e folha, mas a gente vai ver que é uma raiz diferenciada ali, um rizoma, né? O caulezinho bem fininho e uma folhinha já um pouco maior, digamos assim, do que as briófitas, mas ainda assim não são folhas grandes, né, volumosas, tá? A gente vai ter raiz califolha verdadeira, mas ainda com não um desenvolvimento máximo. Além disso, gente, não apresentam as estruturas de reprodução visíveis. Isso é uma característica igual ao grupo anterior. Então, olha só, dessas 4 características iniciais que eu apresentei para vocês, né, ali, os tipos de planta que são sax, samambaias, avencas, cavalinhas e xaxins. Ambiente úmido e sombreado, isso era uma característica que já tinha no grupo anterior. Pequeno porte era uma característica que já tinha no grupo anterior. E apresentar estrutura reprodutiva pouco desenvolvida, né? Também é uma característica que tinha no grupo anterior. Então, elas não apresentam essas estruturas assim que eu consiga bater o olho e dizer, essa aqui é uma samambaia, né, digamos assim, macho, e essa aqui é uma samambaia fêmea. A gente não consegue ver as estruturas reprodutivas com destaque, com clareza e nitidez, tá? A gente precisa de uma lupa, um microscópio para conseguir analisar. Então, todas as plantas que têm essa característica, que é só briófita e pteridófita, nós vamos dizer que são plantinhas, deixa eu pegar aqui, ó, minha canetinha, vamos dizer que são criptógamas. Lembra? O que é uma planta criptógama? É uma planta que não apresenta estrutura reprodutiva muito visível, tá? Ela é meio escondidinha. Lembra da cripta, né? Cripta é um local escondidinho que tem alguma coisa lá dentro. Então, as plantas criptógamas, que são briófitas e pteridófitas, vão ter estrutura reprodutiva pouco visível, não consigo enxergar olho nu. Além disso, deixa eu pegar a canetinha vermelha que é melhor de contrastar aqui para vocês. Possui órgãos especializados desenvolvidos como os raízes, caules e folhas. São especializados e desenvolvidos? São, mas não são bem desenvolvidos. Isso é uma outra característica que a gente vai ver lá no grupo das gimnospermas, né? Que vai ter tronco, galho, raiz profunda, folhas compridas, folhas, inclusive folhas modificadas, né? Então,
já tem raiz caulifolha. Lembra que briófita não tinha, era rizoide, cauloide e filóide. Aqui não, a gente já tem uma raiz, um caule e uma folha, mas ainda, né, primitivo, pequenininho, pouco desenvolvido, tá? Então, essa é uma característica que eu poderia dizer assim, as raízes surgiram aonde? Daí a gente fala ali, olha, a raiz surgiu em pteridófitas. Ainda embora não seja uma raiz extremamente, né, bem desenvolvida, é uma raiz, tá bom? Além disso, gente, olha só. Elas vão apresentar vasos condutores de seiva. E isso aqui, ó, é muito fundamental. Porque isso é um marco na história evolutiva. Até então, as plantas, né, o grupo das briófitas, não possuíam vasos condutores. Aqui em pteridófita já vai ter. Então, vaso condutor de seiva, xilema e floema, ainda que também não extremamente bem desenvolvido, mas já apresentam, tá? Então essa é uma característica que permitiu com que esse grupo conseguisse se desenvolver em tamanho, em volume, um pouco mais do que as briófitas. Lembra que briófita, toda a nutrição e transporte era de célula para célula por difusão? Aqui a gente já vai ter um sistema vascular, né? A gente vai ter um sistema de transporte de seiva, de água, de sais minerais, da própria glicose na fotossíntese. Então isso permite com que a planta se desenvolva, cresça um pouco mais do que o grupo anterior, né? Lembrando que briófitas era ali 20 centímetros, pteridófitas já pode ter alguns poucos metros. Mas ainda assim, se comparado com o grupo dos pinheiros, né, que são das gimnospermas, e das frutíferas, lá que são das anjas, a gente pode ter lá um pinheiro que pode chegar lá tranquilamente a 10, 15, 20 metros, né? Não acontece aqui com as pteridófitas, tá? E se a gente for pegar frutífera ainda, né, tem plantas... Se a gente for pegar o grupo dos pinheiros ali que tem as sequoias, que são as maiores plantas do mundo, a gente vai ver que tem sequoias que batem 100 metros facilmente aí, maior que prédio de 50 andar, né? Então, muito diferente desse grupo, que, embora, de novo, seja um pouco mais desenvolvido, não chega a ter um volume tão grande, tá? Mas isso aqui é uma coisa que sempre cai em prova e obviamente, já vou dar um spoiler para vocês, vai aparecendo de vocês, tá? Apresenta tecidos condutores de seiva. Foi o primeiro grupo na escala evolutiva a ter vaso condutor. Aqui a gente também tem uma inversão da fase dominante. Vocês lembram que para briófitas o gametófito era a fase desenvolvida, o esporófito dependia nutricionalmente do gametófito, né? Era o baby esporófito lá saindo da senhorinha musgo, lembram disso? Então, os esporófitos são a fase reduzida no ciclo de vida das briófitas. Já de pteridófitas em diante, esse ciclo inverte. O esporófito passa a ser a fase longa e duradoura e o gametófito vai ficando cada vez mais reduzido e em menor tempo. Então, eu quero que vocês anotem aí, ó. Ela possui alternância de geração, tal como as briófitas, porém, agora nós temos o E, a fase de esporófito, maior e mais desenvolvida do que a fase de gametófito. E olha que legal, a partir de agora, todas as plantas vão ser assim. Então, todas as árvores que vocês veem na rua são esporófitos, tá? Gametófito, como fase dominante, é só lá nas briófitas. De pteridófitas para cima, todos os indivíduos têm a fase de esporófito dominante, bem desenvolvido. O gametófito vai ficando cada vez mais reduzido. Dependência da água para reprodução, isso não é uma novidade evolutiva, né? Briófitas já eram assim, então, como eu tinha comentado com vocês, embora elas conseguiram conquistar o ambiente terrestre e ir um pouquinho mais longe, né, adentrar um pouquinho em matas, as pteridófitas ela ainda depende da água para reprodução. Por quê? Porque elas possuem seus gametinhos flagelados, né? Tá aqui, inclusive, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a tela, só pra gente não perder nenhum detalhe, tá? Aqui, ó. Preste atenção. Aqui eu tenho o gameta masculino, que ele é biflagelado. Acho que eu não consigo escrever aqui agora. Vou tentar. Não consigo. Aqui eu tenho o gameta masculino, ó, que ele é biflagelado. Eu vou desenhar ele aqui, tá? Tá lá o flagelinho dele. E ele, através da água, porque essas plantas dependem da água para reprodução, né? Ele vai nadando até chegar na estrutura feminina, que é a oosfera. Dentro da estrutura feminina, do órgão feminino, vai ter a célula reprodutora feminina, que é... Lembra do nomezinho? Dentro da oosfera tá o... arquegônio. A célula já é a oosfera, né? Então, a estrutura é o arquegônio. Arquegônio, tá? E dentro desse arquegônio, nós vamos ter a célula germinativa, que é a oosfera. Essa aqui é a célula germinativa. É igual para a briófita, tá? Para quem lembra do ciclo reprodutivo lá, é igualzinho. Então, a gente vai ter a estrutura masculina, que está aqui,
que é o anterídeo, anterídeo. E dentro do anterídeo vai ter a célula germinativa. Qual é o nome desse gametinha? O gameta masculino. Deixa eu trocar aqui a tela, porque senão, né, eu vou ficar bem, né, bem em cima das instruções. Então, o gameta masculino, vou botar aqui, ó. O gameta masculino chama-se anterozoide. Que através da água nada até achar o arquegônio, que é o órgão reprodutor feminino das pteridófitas e das briófitas. E nesse arquegônio, que é uma urninha, tem uma célula germinativa, que chama-se oosfera. Então vai ocorrer a fusão do anterozoide com a oosfera, gerando um filhotinho, né, de samambaia, lá o que a gente chama de prótalo, tá? Que é uma estrutura em forma de coração, ele é cordiforme, tá? Que ficou horrível esse desenho aqui, deixa eu apagar. Tá? Vou dar uma caprichada aqui para parecer, né, mais próximo da estrutura que vocês estão acostumados a ver. Opa, peguei o apontador a laser. Ó, ele tem essa forminha de coração aqui, ó. Esse aqui é o prótalo, tá? Cordiforme, porque é a forma de coração. Beleza, gente? Então não se esqueçam, tanto briófitas quanto pteridófitas possuem gametas flagelados e dependem da água para reprodução. Por isso que, embora saíram no ambiente terrestre, ainda dependem dele, né? Não conseguem ir muito longe, não conseguem ir para deserto, adentrar em meios ambientes mais secos assim. Tranquilo? Então assim, ó, para finalizar, aqui eu trouxe algumas imagens para mostrar para vocês quem são as samambaias, quem são as pteridófitas, né? O mais comum são as samambaias. Aqui tá uma samambaiazinha com a folha virada e aqui tem algumas estruturas reprodutivas, que a gente vai chamar de soros, tá? Aqui, ó. Toda vez que tu vê uma samambaia que ela tiver cheio de bolinhas no dorso da folha, nós vamos dizer que são os soros, estão aqui, tá? Aqui é uma folha jovem de samambaia, né, que a gente chama de báculo. Aqui a gente tem a cavalinha. Lembra, né? Sax. Samambaias tá aqui. Avencas tá aqui. Então, sax. C de cavalinha tá aqui. E X de xaxim que tá aqui, ó. Tá? Olhando assim, gente, deixa eu voltar ali para dar um zoom para vocês. Isso aqui lembra muito um coqueiro, ó. Não sei se vocês concordam comigo, mas olhando assim de perto, ó, meio que lembra um coqueiro, né? Ó, tá vendo? Deixa eu pegar o apontador a laser aqui, ó. Não dá para pegar. Mas aqui essa estrutura aqui, ó, que eu tô com a seta em cima, não tá aparecendo. Parece um tronco, na verdade, isso é o xaxim. E aqui em cima nasce uma pteridófita, na pontinha lá tem uma pteridófita, ó. Tá? Pena que eu não consigo, né, só saindo. Mas deixa eu apontar aqui para vocês onde é que eu estava mostrando. Aqui, ó. Aqui nessa estruturinha, né, que parece muito um tronco, isso aqui é o xaxim. É uma planta, gente. Isso é uma planta. Parece um tronco seco, mas é uma planta. Em cima dessa planta, naturalmente, cresce a samambaia, que é uma outra pteridófita. Então aqui a gente tem como se fosse uma relação mutualística ali, né? A samambaia está se aproveitando da altura do xaxim, né, para se destacar ali no meio a outras plantas e talvez não competir pelo sol, né, ter mais facilidade de fazer fotossíntese. Tá? Então, samambaias, avencas, cavalinhos e xaxins são os principais representantes das pteridófitas. Pessoal, era isso. A outra parte é a estrutura reprodutiva que a gente já fez, né? Um estudo lá, a gente fez entrega de relatório de material com o ciclo reprodutivo tanto de briófita quanto de pteridófita, então eu não vou me aprofundar. Vai ter uma outra aula que eu vou especificamente me aprofundar nesse conceito que é o ciclo reprodutivo, tá? Mas não vai ser agora, tá bom? Então, para você que ficou até o final, muito obrigado pela paciência. Isso é uma aula muito importante, porque características dos grupos vegetais sempre caem em provas e comigo não vai ser diferente, vai aparecer também, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!